Pessoal, então vamos falar um pouco de mini exame do estado mental do idoso. É uma ferramenta que a gente utiliza em consulta, tá? É um teste rápido, em 10 minutos a gente aplica e não subsidia como diagnóstico, ele só vai nos auxiliar para a gente ter um parâmetro, tá bom? Então é um teste mais utilizado para avaliar a função cognitiva, por ser rápido, em torno de 10 minutos a gente consegue fazer esse teste, tá? De fácil aplicação, não requerendo material específico. Deve ser utilizado como instrumento de rastreio, não substituindo uma avaliação mais detalhada, tá? Pois, apesar de avaliar vários domínios, orientação, tempo e espaço, memória imediata, compreensão, escrita e cópia de desenho, o faz de maneira superficial. Esse teste a gente aplica em 10 minutos no consultório e faz uma avaliação de maneira superficial, tá? Não serve para diagnóstico, mas serve para indicar que funções devem ser melhor investigadas. Pessoal, então vamos falar de mais uma ferramenta utilizada pelo enfermeiro para realizar a avaliação de depressão do idoso. Então, é uma escala geriátrica de Esavage. Como é que funciona essa escala? Essa escala é um questionário respondido pelo próprio idoso, tá? Em consultório, para a gente avaliar o nível de depressão que ele tem, se ele tem, tá? Então, como é que funciona? Se ele responder, se as respostas forem diferentes do exemplo entre parênteses, é 0. E se for igual, as respostas entre parênteses é considerado igual a 1. Então, o total de 0 a 5, ele está normal, não tem depressão, psicológico normal, tá? De 6 a 10, ele está com uma depressão leve. E de 11 a 15, ele está com uma depressão severa, ok? Então, aí você, como enfermeiro, assina e carimba e a gente vai fazer uma avaliação de depressão do nosso idoso, ok? Vamos falar um pouco então de autocuidado, das AVDs, né? Atividades de vida diária. Sugerimos então uma outra escala que a gente tem, são ferramentas que a gente tem como enfermeiro para estar utilizando, para estar avaliando os nossos idosos, tá? Então a gente tem uma nova ferramenta que é o índice de CATS para avaliação das AVDs, hábitos de higiene corporal e bucal, frequência, dificuldades do vestiário, adequação, temperatura ambiente, elástico, autonomia. Vamos ver como é que funciona um pouco desse índice de CATS. É uma avaliação do grau de independências nas AVDs, né? Independente significa sem supervisão, ou seja, não precisa de ninguém para auxiliar, ele consegue fazer sozinho. Orientação ou ajuda de outra pessoa, com as exceções indicadas abaixo. Baseia-se no estado atual e não na capacidade realizada. Vamos ver como é que funciona isso daí, tá? Então, independente em todas. E a gente vai classificar na nossa escala de CATS, tá? A, independente em todas as funções. B, independente em todas as funções, exceto uma delas. Independente em todas as funções, exceto higiene e mais outra. Independente em todas as funções, exceto na higiene, no vestiário e mais outra. Independente de todas as funções, exceto na higiene, no vestiário, no uso do vaso sanitário e mais outra. Independente em todas as funções, exceto na higiene, no vestuário, no uso do vaso sanitário, na mobilização e mais outra. G, dependente nas 6 funções, outras dependente pelo menos 2 funções, mas não classificável como C, D, E ou F. Tá? Então, quem faz essa classificação somos nós, enfermeiros. Durante a avaliação ali do nosso idoso, a gente vai classificar se ele é dependente, independente, qual é a classificação que ele vai ter durante a nossa avaliação, tá? O resultado, então, independente para 6 atividades, dependente parcial de 1 a 5 atividades e dependente total para todas as 6 atividades, ok? Pessoal, continuando então a consulta de enfermagem para acompanhamento, tá? Do idoso. Diante a complexidade da consulta de enfermagem para a pessoa idosa, sugerimos uma avaliação mais rápida nas consultas subsequentes,
que podem ser feitas através da avaliação multidimensional rápida da pessoa idosa. Então vamos ver como que faz essa avaliação multidimensional rápida da pessoa idosa. Este instrumento faz uma síntese da estrutura da avaliação multidimensional da pessoa idosa, que poderá ser realizada nas unidades básicas de saúde, unidades de referência de saúde da pessoa idosa, unidade de atendimento domiciliar, entre outras. Deve ser utilizada de forma a complementar a consulta de enfermagem e não de uma forma mecânica, tá? Então, como é que funciona essa avaliação multidimensional, tá? Então, a gente tem um formulário para a gente estar preenchendo de acordo com o que o idoso vai te relatando. Então, área de avaliação nutricional, tá? Perdeu mais de 4 quilos no último ano, sem razão específica, a gente vai colocando se sim ou não. E aí os encaminhamentos. A visão, tem dificuldade para dirigir, qualquer outra atividade. Se sim, aplicar a escala optométrica de Snellen ou olho direito, no olho direito, desculpa, e no olho esquerdo. Isso é uma outra escala que a gente tem para estar aplicando para fazer essa avaliação, tá? A audição, aplicar o teste de sussurro. A pessoa idosa responde a pergunta feita. Aí você vai colocar lá, preenchendo se ele tem algum déficit no ouvido direito ou esquerdo. Se não, verificar a presença de cerume no ouvido direito ou esquerdo. Essa avaliação a gente vai preenchendo conforme aquilo que ele vai apresentando, tá? Se ele tem incontinência, atividade sexual, humor e depressão, cognição e memória, função dos membros superiores, função dos membros inferiores, as atividades diárias, se é com auxílio, tá? Então a gente tem essa ferramenta para a gente estar utilizando, para a gente estar fazendo essa avaliação do nosso idoso, tá? Esta avaliação tem como objetivo identificar problemas de saúde condicionantes do declínio funcional da pessoa idosa, além de indicar a utilização de instrumentos mais complexos quando necessários. Portanto, a avaliação é apenas um instrumento de identificação dos problemas, sendo necessária a investigação posterior de cada problema encontrado, seja durante uma consulta de enfermagem. Aquela avaliação a gente tem, não é somente aquele papel, aquela avaliação ali de primeiro momento para estar realizando. A gente tem que investigar também muitos outros problemas que a gente pode estar encontrando durante lá a consulta de enfermagem, no que ele está relatando. Cabe a gente, como enfermeiro, fazer essa identificação, tá? Correta e fazer anotação e deixar em prontuário para as consultas posteriores. Orientações realizadas durante a consulta. O que a gente tem que fazer durante a consulta, tá? Os hábitos saudáveis, se tem exames preventivos, o tratamento, o uso de medicação, prescritas e automedicação, atividade física, regular, se ele tem alimentação saudável, ingesta de líquido, higiene pessoal, cuidado com peles e anexos, cuidado com os pés, prevenção de quedas, imunização, sexualidade, preenchimento do caderno da pessoa idosa. Todo idoso tem um caderno distribuído pelo SUS gratuitamente. E lá a gente coloca também todas essas informações. Então, pessoal, o que é a caderneta de saúde da pessoa idosa? É um instrumento para organização da atenção e saúde da população idosa. Ela é um valioso recurso para os profissionais da saúde, principalmente para a gente da enfermagem, tá? Uma vez que propicia o acompanhamento periódico e de determinadas condições do indivíduo idoso e outros aspectos que possam interferir o bem-estar desse segmento etário. Gente, essa caderneta ela é bem completinha, ela tem toda a identificação do idoso, inclusive vacina, consultas, exames. Então, é importantíssimo o idoso estar acompanhado dessa caderneta e você, enfermeiro, estar preenchendo de acordo para que nas próximas consultas, se não for o enfermeiro que está acompanhando, outro consiga acompanhar da mesma forma, ok?
A função primordial da caderneta da pessoa idosa é propiciar um levantamento periódico, ou seja, a gente ter o problema todo relatado ali num único documento, tá? De determinadas condições do indivíduo idoso e de outros aspectos que possam interferir seu bem-estar. É fundamental que os profissionais da enfermagem incorporem a caderneta da pessoa idosa na rotina. É importantíssimo a gente ter em consulta, cobrar que o idoso traga, cobrar que o colega preencha, cobrar que você preenche corretamente, tá? É preciso preencher e solicitar aos idosos a apresentação da caderneta nas consultas. Criar esse hábito de trazer esse documento sempre nas consultas, tá? Facilita a vida do idoso e a nossa também, porque ali está tudo descrito sobre a vida do idoso, tá? Vamos falar um pouco então de visita domiciliar à pessoa idosa. A gente sabe que no posto de saúde tem um programa Saúde da Família, que mudou o nome, que hoje é Estratégia Saúde da Família, ESF, e lá o enfermeiro faz visita domiciliar. Então, o que você, enfermeiro, faz no domicílio em relação ao idoso? Tá? O enfermeiro no contexto domiciliar deve apresentar como um fato da sua inserção no domicílio do usuário, devendo, portanto, ficar atento para cuidar sem invadir. A gente não está invadindo o espaço do idoso, a gente não pode invadir esse espaço. Ele tem que querer essa consulta dentro da casa dele, observando os princípios éticos e legais que sempre norteiam a profissão. A gente tem que sempre seguir a nossa ética. A gente não pode forçar a nada, é um direito dele. Tá? Desta forma, para que a visita possa ser realmente efetiva, é necessário o seu planejamento cuidadoso, sistemático. A gente tem que planejar o que a gente quer, o que a gente almeja dentro da casa do idoso, o que a gente espera em realizar lá dentro do domicílio dele, ok? Então, a visita tem como objetivo avaliar o ambiente que a pessoa idosa vive. A gente tem que fazer uma ampla supervisão, avaliação ali do contexto geral da pessoa idosa, a casa, como que ele vive, onde ele dorme, em qual quarto ele costuma ficar, qual posição ocupa dentro da família. A gente sabe que muitas vezes tem a família que tem um quartinho lá no fundo, escondidinho, e ele fica solitário ali, não tem presença de ninguém, não tem cuidados, né? Avaliar o ambiente em que a pessoa idosa vive, estabelecendo um plano assistencial voltado ao autocuidado. A gente não tem só que orientar, às vezes o próprio idoso, ele é desorientado, ele não entende muitas vezes o que a gente fala, a gente tem que orientar a família para prestar essa assistência. Muitas vezes a família também não colabora. É um trabalho difícil para a gente enfermeiro, tá? Mas é um trabalho de formiguinha que a gente tem que atingir o nosso objetivo, que é a assistência ao idoso. Promover, a gente tem que fazer essa promoção de saúde, proteger, reabilitar a saúde da pessoa idosa, mediante ações profiláticas. A gente tem que criar medidas preventivas dentro da casa dele, para evitar, muitas vezes, riscos de queda, muitas vezes uma desnutrição por falta de alimentação, desidratação. Muitas vezes a pessoa idosa fica em cima de uma cama, fica desidratada, aí gera também outros problemas de lesões por pressão, né? E aí outras situações que a gente consegue identificar dentro da casa dele durante a visita domiciliar. Consulta de enfermagem e agravos da saúde da pessoa idosa. As quedas representam um importante problema para as pessoas idosas. A gente sabe que o idoso, muitas vezes, ele é teimoso, quer colocar aquele tapete onde ele não deve, e aí escorrega, cai, e sabe que os ossos são frágeis nessa idade, e aí um problema que a gente tem em relação a essa fratura, né? Demora também, se ele tem alguma patologia prévia, demora a recuperação, tá? O enfermeiro em todas as consultas deve questionar a ocorrência e frequência de queda. Dessa informação possibilita a identificação do risco. Lá no domicílio também a gente já consegue identificar, né, gente? A gente já consegue fazer uma orientação e uma prevenção, ok?